Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Abananados. Esse é o episódio 122, meu nome é Emanuel, e hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é multicultural. Ele é artista, ele é secretário de cultura e muito mais. E vocês vão conhecer hoje ele mais a fundo, um pouco mais da intimidade do dia a dia dele. Com vocês, Tiago Salvador. Seja bem-vindo ao Abananados, Tiago. Agradeço, é muito bom estar aqui com vocês. Dividir esse espaço, essa bancada com você, para mim é um privilégio também. Espero que seja uma conversa proveitosa, né? Que a gente possa trocar um pouco de ideia, conhecer um pouco mais dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos na cidade de Solânia e na região, né? Com arte e cultura. Maravilha, Tiago. Agora a gente quer saber, você é natural de Solânia? Onde você nasceu? Como é suas origens? Sou solanense, né? Tenho raízes nesta terra. A minha família ela é de Borborema, né? Tem uma família que fixou-se ali no território lá em Borborema e estava predestinado para eu nascer em Solânia. Minha mãe grávida, Hospital Regional de Solânia, hoje já é outra coisa, né? E naquele momento, minha mãe grávida prematuramente, com dores de parto, corre para Solânia para ter um menino, né? E aí veio para Solânia, nasci no hospital, e aí coincidentemente já veio toda a minha família morar em Solânia. Então já saí do hospital direto para Solânia. Então sou solanense, nasci nessa terra, amo essa terra, tem um quê poético na palavra Solânia. Tem uma curiosidade também no meu nascimento, essa transição de Borborema para Solânia é uma transição bem curiosa, daria uma história também bem interessante na correria para que eu viesse nascer aqui, mas eu vou deixar para contar essa história também em um outro momento. Não, mas daqui a pouco a gente vai querer saber. Porque é uma história que vai gerar um pouco de curiosidade. E como foi que começou esse despertar para a arte? A arte é um chamado, né? A gente que trabalha com arte, a gente sente que é aquilo. Desde que eu aprendi a ler, por exemplo, eu fui muito encantado com histórias em quadrinhos. Eu aprendi a ler para ler histórias em quadrinhos, na verdade, né? Eu li as imagens e eu queria também ler o que eles estavam conversando. Era apenas imaginação e aquilo, espontaneamente, eu ativava também o meu senso criativo quando eu fazia aquele tipo de exercício e da leitura pela imagem, né? Mas criança, né, ela tem essa sensibilidade por natureza, né? Essa criatividade por natureza. E o despertar para a arte propriamente dito me remeteu ali quando eu tinha 7, 8 anos de idade e começou com Dinho, né? Um amigo da época, e eu lembro dele insistindo muito para minha avó para que eu fosse assistir a um ensaio, né, que estava acontecendo na Igreja Matriz. Era o encontro, né? Todo mundo usava a Igreja Matriz, o salão da Igreja Matriz Solânia como ensaios. E estava rolando um ensaio ali, ele insistiu, minha avó deixou e eu fui. Era ensaio de peça? Ensaio de peça de teatro, ensaio de uma peça natalina, Estrela Santa, para ser mais preciso. E eu fiquei ali sentado, vendo aquela movimentação, aquela brincadeira, e eles se divertiam, e eles trocavam texto, eles liam. E eu ficava observando e eu sentia, sabe, que eu queria participar daquilo tudo, né? Por ironia do destino, o diretor na época, Francisco Bilu, ele disse, mas não sei se tinha faltado alguém, e ele me deu um personagem, uma criança. Quem conhece a história sabe que naquela época Herodes mandou matar todas as crianças para matar Jesus, futuro rei. E eu era uma das crianças que chegava correndo para minha mãe e dizia: mamãe, o soldado matou o filho de Judita e ela tá chorando. E eu precisava dizer isso, você só precisa dizer isso. Eu criança, e eu não sabia ler direito também. E ele ficou repetindo para mim e eu fiz isso. Eu acho que eu tava substituindo alguém porque nunca me chamaram para uma apresentação. Aquele foi um momento só eu sumi, né? Também não sei se houve uma conversa com a minha avó e ela proibiu eu de ir outras vezes, mas lembro que naquele momento eu sentia algo diferente, uma energia diferente. Eu pensei, poxa, eu quero fazer isso também. Eu acho que isso é legal demais. A sensação, né, que estava por trás daquela situação que eu vivi. E minha mãe era muito bonita, né? Minha mãe era muito bonita mesmo. E eu fiz com muito entusiasmo a cena. Mas então foi nesse momento que você virou a chave, disse assim, não, é isso aqui.
né? Mas já foi nessa peça que você se inspirou ou você já assistia, ouvia alguma coisa e você dizia, é isso que eu quero? Olha, assim, eu tenho uma origem muito humilde, né? Assim, a minha família é uma família muito humilde. Eu costumo dizer que o teatro, propriamente dito, é uma atividade elitizada, né? A gente é privilegiado em Solânia por ter um teatro municipal com quase 400 assentos, um palco onde as pessoas podem usar para manifestações culturais, sobretudo espetáculos de teatro. Mas eu não tive oportunidade na minha época de ver nenhuma peça de teatro, não me recordo. Sei lá, eu vou dizer um número aqui, eu acho que eu não lembro exatamente quando foi que eu assisti uma peça. Eu acho que eu estava adulto já, 18 anos. Quando Ou eu vi, será que você, de fato, um ao ler espetáculo. os quadrinhos, montava essa peça? Ah, Né? Pronto. Aí. Ia para um lúdico Isso. Eu não tive contato com uma produção teatral, né? Eu não tive contato com o encantamento de uma proposta de uma montagem de um espetáculo teatral. Eu tive o meu eu perpassado através daquilo que já estava em mim, né? A brincadeira de quintal, sozinho, a brincadeira no quarto com bonecos, a brincadeira do quadrinho, da leitura, da imaginação, a construção de narrativa, a construção de coisas na cabeça, intrinsecamente, claro que faz parte do universo da criança, né? A gente sabe que isso faz parte do universo. A brincadeira, o ato de brincar faz parte do universo da criança. Como diz Mário Quintana, a criança ela não brinca de brincar, a criança ela brinca de verdade, né? E eu brincava de verdade naquele momento. E essa verdade, hoje, eu tento recuperar nos processos de criação dos nossos espetáculos. A mesma verdade que eu brincava lá atrás, eu tento imprimir na brincadeira que a gente faz hoje nos nossos processos. Mas eu não tive muito acesso, como eu disse, era de uma família mais humilde, uma família mais de agricultores, de trabalho mesmo. Mas é na escola que a gente realmente desperta, né, isso, né? A gente tem contato com o texto, com um cordel, com um professor diferenciado. Isso desperta na gente um interesse, né, em conhecer mais profundamente. E depois isso vai se transformando em outra coisa, né? A gente, quando percebe, está fazendo algo que as pessoas olham e dizem, nossa, tu nasceu para isso, né? Tu faz tão bem isso. Mas é uma cadeia de acontecimentos espontâneos que vão formando você e alimentando aquilo que você achava que estava só no campo das ideias, né? Tem algum personagem que você costumava imitar quando era criança? Hoje tem a moda do Sonic. Toda criança, Sonic é o Homem-Aranha. Né? E você tirava dos quadrinhos, tirava de filme ou até da escola. Tem algum personagem que você lembra? Eu lembro, a gente criança demais, o cinema em Solânia estava em ascensão, passavam filmes lá, eu lembro que eu estava no Jardim de Infância Lubinho na época, e aí as crianças foram convidadas para ir pro cinema, né, pro cinema de Solânia, telona, aquela magia toda, e eu vi o Rei Leão nesse dia. E eu lembro que eu era encantado com a figura do... Hoje eu sei que o Rei Leão é uma releitura de uma obra de William Shakespeare, né? Mas na época eu fiquei encantado com todo o contexto, o enredo da história, mas fiquei maravilhado com as dublagens, narrativa, as tonalidades das vozes, e eu gostava de imitar isso, sabe? Imitar esses contextos. Chegava em casa, ficava pensando, e aí às vezes ia brincar em casa como se fossem esses personagens. E assim, acontecia com outros desenhos, outras situações que eu vivia também, eu acabava tentando fazer com que aquilo que eu vivi fosse transferido para um espaço onde eu pudesse coordenar, né? Eu tenho ali os personagens que foram criados dentro de um desenho, de um filme, sei lá. E aí eu extraio alguns personagens disso, isso eu tô falando isso de um período ainda de criança, e no meu universo particular e sozinho, é incrível como eu não conseguia fazer isso com outros amigos. Até tentava, mas não conseguia. No meu universo sozinho, eu usava desses personagens, mas criava um outro contexto para eles, né? Criava uma outra história, mas com eles, sabe? O Rei Leão indo para, sei lá, para outro espaço e vivendo outras aventuras e outras histórias, né? Então não pegava nenhum amiguinho para ser cobaia, nem nenhum, porque geralmente quando não se usava os amiguinhos, se colocava um boneco, um carro, alguma coisa ali para substituir, né? E delegar as funções. Isso. Assim, não, porque muitas vezes, como eu disse, a gente cresce, a cultura ela é algo pré-estabelecido dentro de uma sociedade, né? E a gente tem
esse pré-estabelecimento na forma de ser, né? A gente sabe que os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, de certa forma eles moldam a gente num período onde a gente acha que a criatividade não pode ser materializada, porque de certa forma ela vai ser moldada, ela vai ser cortada naquele momento, né? E as outras crianças também comungavam desse sentimento. Então você preferia guardar esse tipo de sensação para si, dentro de um contexto onde você criava à vontade, vivia à vontade as suas aventuras, histórias e situações, né? Entendi. Então é mais nesse sentido. E aí chegou o momento agora de você revelar a curiosidade da sua transição, né, da cidade, do seu nascimento. Agora eu vou querer saber. Antes da gente pular para o próximo bloco. Não, é curioso, assim, o meu avô, eu vim com a minha mãe, né, às pressas para o hospital de Solânia, e a minha mãe praticamente me teve dentro do carro, né? Eu estava numa grande vontade de nascer, foi prematuramente, e foi tirado às pressas. A curiosidade é que minha mãe saiu de Borborema praticamente com eu já no colo, vindo para cá, né? Mas foi no cruzamento, foi na chegada que eu resolvi vir, né? Apesar de ainda não estar no hospital. Então, essa loucura faz eu, assim, de forma meio mística mesmo, ter um contato maior com essa cidade, né? Ter uma coisa maior com essa cidade. E curiosamente, eu recebi convites, né, no passado para fazer uns trabalhos. Eu nunca tive, sabe, é de mim, não sei, eu nunca tive um anseio, eu não sei se porque também eu fixei aqui a minha vida, construí a minha família, os meus amigos, e consigo viver bem também financeiramente. Eu não sei se foi isso que não me faz pensar de outra maneira, mas eu recebi convites, pô, tu poderia colocar o currículo, ou receber, ou aceitar essa proposta, ou sei lá, tentar um dos teus contatos da Globo, dos teus amigos, para tentar um trabalho diferenciado, para tentar sair fora. Mas eu não consigo, sabe? Eu não consigo pensar assim, eu não consigo pensar em sair daqui. Eu não sei se a minha coisa é mais de estar aqui, porque hoje a gente tem uma escola, tem alunos de teatro, a gente hoje tem uma construção, uma produção cultural na área do teatro forte no município, pessoas fazendo teatro, jovens fazendo teatro, e tudo ali a gente com essa influência, hoje sem mais minha influência, mas são alunos meus. Então eu penso que tem um pouco disso, sabe? E que minha função é difundir esse conhecimento, minha função é fazer com que isso, com que eu não tive na minha infância, as crianças tenham em abundância nos dias de hoje. Eu não sei se é isso, eu não sei o que é, mas eu gosto muito de estar aqui. Se sair a passeio, vou voltar sempre. Imagino. Eu vi que você transita em muitas linguagens artísticas, né? Uhum. Tem alguma que você se identifica mais, que você acha que é mais visceral? Eu gosto o teatro, né? Nas linguagens artísticas, aqui de fato o meu coração pulsa, que de fato gera cócegas na alma, é o teatro, né? Eu comecei pelo teatro, né? O teatro me chamou, o teatro pairou sobre mim, né? Eu tive um contato, depois eu tive um conhecimento, depois esse conhecimento concebeu, né? Materializou. Hoje eu, enfim, faço acontecer, mas foi o teatro, né? O teatro é o que faz meu coração bater mais forte. Tenho algumas dificuldades em outras linguagens, não sei se porque o teatro é ciumento, né? Diz, não, você tem que ficar aqui, não vai pra ali não. Mas o teatro é o que faz. O teatro é muito intenso. É intenso, a energia é intensa, o processo é intenso, a construção é intensa. A gente tá numa linguagem de teatro de rua agora, então nem se fala, né? E eu entendo que também que cada apresentação tem algo diferente. Tem. Geralmente você tem, por exemplo, novela, gravou, é isso. Você não vai estar repetindo. Uhum. Cinema, gravou, é o que tá ali. Isso. A não ser quando resolvem refazer ou fazem mais de uma cena. Mas no teatro, não. Você apresenta naquele dia, a depender da sua inspiração. Você traz um extra pro seu personagem, Sim. você traz uma emoção a mais ali, tanto para as pessoas que vão contracenar com você, quanto pro público. E o bom do teatro é que acabou, recebe o aplauso. Teatro é energia, né? Acho que você tem o grande encontro no teatro. E o que é o grande encontro do teatro?
é a obra com o público. É a catarse, né? É naquele momento que você faz a culminância de tudo que é imaterial, que foi construído no processo, e aí você tem um grande encontro, né? Explode ali as emoções. E o legal disso é que você pode ter outros grandes encontros, né? E mais outros grandes encontros, né? O teatro é isso, o teatro é essa essência intocável. Claro que o ator, o diretor, que vive também processos no cinema, na produção de novelas, enfim, ele também tem o seu processo, a sua imersão, o seu contato, né? Mas ele entrega ali e fica ali. Ele materializa tudo aquilo que ele construiu em uma obra audiovisual. Dentro do teatro a gente tem a possibilidade de se reinventar um pouquinho mais em novos encontros, porque a plateia é efêmera, né? A gente tá fazendo aqui para adolescente, depois o público da gente são idosos, e aí eu tô vendo ali que tem mulheres que não, enfim, e aí tem toda essa coisa, essa loucura que o teatro proporciona. E a gente vai pra rua então, a gente não sabe quem a gente vai encontrar. A gente tem um bebinho lá que quer entrar dentro do espetáculo. Sabe? Como é que a gente lida com isso, né? A gente tem o cara que tá lá do outro lado da rua passando som. E, A, O, E, A. Como é que a gente lida com isso? Então a rua é um espaço aberto que a gente tem que pedir licença para chegar, né? Para que a gente chegue na rua, para que a gente faça acontecer na rua e que as pessoas que gerem esse grande encontro na rua, né, e que todo mundo saia feliz, no fim das contas. Né? E quando você tem toda essa trajetória já, né, no mundo artístico, e quando você encontrou a filosofia e a história, você acha que isso contribuiu? Porque, a certo modo, a história contribui demais, né, para a arte. Isso aí, a filosofia nem se fala, né? Esses dois lados, o lado, Tiago, filósofo e historiador. Como é que você acha que essa junção te ajudou no campo artístico? Eu só acho que o teatro me deu tudo, né? Então é importante fazer esse registro. O teatro me deu... o teatro não me deu minha família, de certa forma, né? Porque Mas é uma grande família. Ela me proporcionou o encontro com o teatro. Mas o teatro me deu minha outra família, né? O teatro me fez construir a minha família. E quando eu digo isso, ele também me deu o curso de História e também me deu o curso de Filosofia. Eu trabalhava na Escola GEL, era faxineiro na Escola GEL. Lembro que a gente teve um episódio muito triste na nossa família, uma perda muito, muito forte, muito grande pra gente. Eu até parei de estudar um tempo por causa dessa perda, um ente querido. E a partir daí... mas era uma pessoa sonhadora, como eu, como todos nós, e a gente perdeu um pouquinho o prumo, né? Ficamos ali meio desnorteado. E aí lembro que tinha uma professora que veio a mim, foi lá na minha casa, sempre morei ali na Rua Panorâmica, e ela chegou lá, eu tava lá assistindo tudo, ela chegou, posso entrar? Me espantei, me assustei. Professora, o que tá fazendo aqui? Vim trazer sua prova para você fazer. É que você saiu e você tem que fazer a prova final de história. Você não fez as provas, vai ter que fazer a final. Aí eu falei, mas eu não vou, pode reprovar, eu não vou voltar para a escola. Aí eu falei, por quê? E aí a gente bateu um papo, conversou. E de fato eu reprovei, não fui fazer, reprovei. Mas aquilo me deu um estralo, sabe? Poxa, tem pessoas que se importam com você, né? E ela via em mim um talento que talvez eu não visse ainda. Naquela época eu já fazia teatro na escola, já fazia as feiras de ciência na escola. Você lembra da idade? Já montava Ariano Suassuna. Acho que eu tinha 19, 20 anos nessa faixa. Já montava Ariano Suassuna na escola, a gente já fazia o autógrafo. Enfim, já tinha um certo respeito na escola. E pasme, essa professora, na época eu li um livro que chamava Qual é o Grilo? E a gente realmente já vinha 17, 18 anos nessa força que o rock tinha lá em Solânia nesse período, e eu era adentro do movimento, e a gente já vinha nessa coisa do contraverso, né, do questionar. E essa professora já tinha evangélica e tudo, já tinha um certo incômodo comigo, porque eu participava das aulas de fato, né, e criticava as aulas de fato, mas o fato dela ter vindo a mim me assustou plenamente, sabe, me espantou, me causou espanto.
Porque, poxa, eu pensei que a senhora não gostava de mim. Pelo E contrário. gostava. Porque às Gosto, vezes sim. nem todo mundo que E você faz contra-argumenta falta. com a gente, né? É, É nosso inimigo. exato. Às vezes o contraponto, o contra-argumento que aquela É pessoa está tendo necessário, né? é necessário e faz a gente refletir. Uhum. Né? Então, quando a gente tem uma pessoa, já dei aula sim algumas vezes, não de artes, mas de informática, mas quando tinha um aluno que questionava, eu dizia, peraí, será? Uhum. Né? E ele sempre questionava, ele sempre perguntava por que tinha que ser assim, por que não era desse jeito. E eu gostava disso. Sim. Talvez seja o caso dela. Talvez as perguntas que você fazia, os questionamentos, talvez ela já teve. Sim. Quando se tornou professora, não teve mais tempo, nem meios didáticos para repensar, e você fazia ela pensar. Voltava a pensar, né? E aí esse caminho, ele me levou para filosofia e para história, né? Como disse, eu era faxineiro no GEL, e lá se abriu-se um curso de filosofia, e tinha uma pessoa que disse, olha, você tem que fazer o curso. E aí eu comecei a fazer o curso de filosofia, né? E comecei a estudar, primeiro semestre. Tem uma pessoa também que é muito importante na minha vida, Heráclito, professor Heráclito de Arara. E ele disse, Tiago, olha, vez por outra eu vou faltar, e como você já está na faculdade, e ele era professor de filosofia lá no GEL, e você pode me substituir de vez em quando. Eita. Eu não sei se aquilo era proposital, ou porque ele via um potencial, sabe? E eu já fazia teatro também lá na escola, né? Tudo tinha teatro envolvido, né? E aí você pode me substituir. Eu disse, precisa do aval da direção da escola, né? Não, tranquila, a direção ia lá, dava aula, e foi fazendo isso, e foi acontecendo isso, a gente fez a transição de faxineiro para professor. E aí, a partir daí, só foi galgando outros espaços, né? Lembro que essa decisão também de faxineiro para professor foi uma decisão importante que eu tomei, porque eu já estava casado, já tinha uma filhinha, e sentei com a minha esposa, e eu disse, poxa, olha, vou ter que ir, mas o salário vai cair bastante, né? Porque eu vou sair de uma condição assalariada para ir para uma condição de hora-aula, né? Então, muda um pouco. E aí ela comprou a ideia, disse, não, vamos junto, vai dar certo. E coincidentemente eu já fiz isso, já peguei um outro trabalho como professor de teatro, e foi acontecendo, e hoje estou aqui. Então, assim, paralelamente, fazendo o curso de filosofia, e depois comecei a fazer o curso de história. E, cara, são duas linguagens completamente próximas, né? História, filosofia, arte. E tudo está dentro do contexto do teatro. É um grande guarda-chuva, né? Só que a gente precisa, eu acho que as pessoas às vezes se perguntam, como tanta coisa? Não é tanta coisa, é uma coisa só. É cultura, é arte. É uma coisa só, não é tanta coisa. Mas como? Como acontece isso? É porque dentro desse recorte eu tenho um denominador comum, né? Eu tenho uma coisa que me ampara dentro disso. E que coisa é essa? Sabe ver o conceito da arte pela arte. Cultura é regra, fato. Arte é exceção. Então, quando a gente trabalha com essa premissa e essa possibilidade, definindo as coisas, vira um grande guarda-chuva, e tudo que você faz acaba sendo amparado por isso. Então, filosofia, arte, teatro, tudo contribuiu para ser o que a gente é hoje. Em que momento surgiu a Fascinarte? A Companhia Artística Fascinarte surgiu de uma consequência, na verdade, de uma outra companhia. É importante fazer o registro que em Solânia existia um grupo chamado Face a Face, de Francisco, né, Bilu. E esse Face a Face montava a Paixão de Cristo aqui na cidade, né? Eu não sonhava nem em fazer teatro, pequenininho e tal. Mas via ele saindo de dentro do teatro, que era o cinema na época, com os rolos de papel na mão, enroladinho, canhoto e tal. E eram textos, né? E essa coisa do texto, essas linguagens, esses rituais, eles sempre me instigaram bastante, sabe? Me provocaram bastante. Esses rituais que o teatro proporcionava, eu quero fazer isso. Era coisa simples, coisa boba, coisa pequena, mas eu quero fazer isso, sabe? E quando chegava lá não era isso, parecia um isso. Sabe quando você joga uma isca, dá um estralo, uma luzinha distante, um vagalume que passou ali, você vai olhando, chega lá, você desperta para vários vagalumes. Era tipo isso, né? Era uma isca. E aí o Face a Face depois virou Face Oculta, e aí no Face Oculta eu já comecei a participar. Criou-se um grupo na escola, na época Alfredo Pessoa de Lima, lá no Polo, e montaram em 2001 o Alto da Compadecida numa feira de ciência. Eu não participei, mas eu já estava sabendo o que estava acontecendo ali.
curioso. E eu começo a participar do Auto da Compadecida, foi umas 3, 4 anos seguidos montando. Acho que no terceiro, quarto ano eu começo a participar sendo um cangaceiro e tal. E aí foi intensificando esses jogos de feira de ciência. Toda a feira de ciência era um espetáculo que a gente fazia. A gente fez o Pagador de Promessa de Dia Gomes, a gente fez a Revolta dos Perus, a gente fez textos autorais, Vício Mortal, o Auto da Compadecida também várias vezes. E resolvemos sair dos muros da escola, né? Conhecemos um cara que para mim é uma inspiração muito grande. Eu não sei se vai ter essa pergunta depois, se eu posso adiantar. Não, pode seguir. Eu digo que Dinho, lá quando eu era criança, que provocou a minha avó até ela deixar, foi a salvação. Né? Ele me salvou. Ele me salvou realmente. Como alunos meus, olha para mim e disse, o teatro me salvou. Naquela época, Dinho me salvou. Sem saber, ele estava me salvando. E essa pessoa me inspirou, que é Francisco. Ele me inspirou a escrever, José Francisco de Araújo. E eu peguei um texto na época que era Vício Mortal. Disse, esse texto aqui eu li o texto, disse, eu queria escrever também essas coisas. Fiquei curioso, querendo escrever, né? Eu disse, a gente vai sair da escola. A gente vai fazer na escola, mas a gente vai sair da escola. E aí a gente conheceu Fabíola, né? Solanense, que trouxe uma oficina de teatro para cá, através de Fernando Teixeira, grande ator paraibano. E a partir daí a gente disse, olha, vamos para João Pessoa com esse espetáculo. E ela fez a ponta, a gente acabou indo para João Pessoa, tal, do jeitinho da gente, né? Na perspectiva do teatro que a gente fazia, do tamanho do conhecimento que a gente fazia. E fomos para João Pessoa. E a partir daí a gente não parou mais. E esse era o grupo Face Oculta. 2012, a gente disse, olha, vamos inovar, vamos fazer algo diferente. E aí tem uma coisa de grupo também, a gente criou um outro grupo. 5 estudantes, jovens, na casa de Francisco, tomando vinho. A gente brindava o nascimento de uma companhia. Ainda lembro o nome dos 5? Lembro, todos os 5. Ah, agora eu quero saber. Os cinco fundadores da, na época, Companhia Cia Teatral Fascinarte. Djanira Menezes, Marcos Oliveira, Arthur Carvalho, Magno, não sei o nome dele, esqueci o sobrenome agora, mas é Magno, e José Francisco de Araújo e eu. Depois vieram outras pessoas, mas esses 5 e eu, né? 6 no caso. E nós brindávamos o nascimento de uma companhia teatral, que era a Companhia Teatral Fascinante. E o nome? Não sei, o nome é algo que fascine, que traga uma coisa diferente, a leveza da arte. Fascino, arte, plim, fascinarte. E aí surge a companhia aí, 2012. Dia 8 de abril de 2012. E a partir daí a gente foi galgando, né? Aí algumas pessoas foram saindo. E isso é uma coisa minha também, né? Por que eu insisto tanto nisso, né? Porque acho que as pessoas amam o que fazem, gostam de fazer arte, mas não conseguem viver disso. Isso não é um ofício, né? E ela acaba tomando outros rumos. E isso é triste falar, né? É uma pena. A gente às vezes tá eu tenho amigos que estão trabalhando em outros espaços, em outras coisas, e olha pra mim e fala, eu tenho muita vontade de voltar, cara, mas eu não consigo mais. Sabe, aquele pássaro que vivia voando, e aí você prende ele numa gaiola, e ele fica um tempo, e você solta, ele volta pra gaiola novamente. Que Mário Quintana fala também, vou citar muito Mário Quintana, ele fala, o triste de um pássaro engaiolado é que ele volta, né? É que na liberdade ele volta, né? Ele sempre vai voltar. Então, basicamente isso, né? E aí eu disse, poxa, a gente tem que criar um meio, a gente precisa empreender, a gente precisa fazer com que isso torne-se um meio de vida para todo mundo que está aqui. E hoje a gente está lá com o pessoal que faz teatro com a gente consegue empreender com os nossos produtos culturais, e tem a escola também, né? Eu vi que agora tem teatro, vi Suzy, né, dando aula de canto, e teve outras coisinhas que eu vi mais, que eu não lembro de tudo. Mas eu acho muito rico, e eu acredito que a Fascinarte vai ser ainda, se não já é, lembrando que eu estou por aqui há pouco tempo, um celeiro de muitos talentos, né? E aqui nessas 2 cidades irmãs, é Solane e Bananeiras, né, que é palco de cinema, palco também de peças teatrais, né? Sim. E agora com o teatro funcionando em Solânia, acho que eu estive lá em uma feira de livros, enfim, que foi na frente, mas eu vi o espaço, eu achei gigante,
Dá para aproveitar muito. Uhum. Vi até outros anúncios de peças, né? Acredito que feitos pela companhia lá. Sim. E você lembra mais ou menos nesse tempo quantas peças você já dirigiu, direcionou, ajudou? Eu, Que foi assim, pro palco? é um bocado. É um Umas bocado. 100 por ano. Não, isso tudo não, né? Mas é um bocado. A gente, nessa trajetória, antes a gente só montava espetáculo de circulação. Obviamente monta-se um espetáculo por ano e fica circulando com ele até ele entrar num estágio onde os atores querem algo diferente, porque ator e atriz é assim, sabe? A gente vive um processo, e viver um processo é muito intenso, sabe? O processo de um fazer teatral é intenso. Então a gente vive aquilo, atravessa aquilo, chora e grita, e sente raiva, e sente dor, enfim. E quando a gente constrói, tá pronto, a gente começa a proporcionar os encontros, né? Ter o grande encontro, né? E aí vai em busca disso e vive, e passa um ano vivendo isso, mas, pô, vamos atrás de outro processo agora, vamos sentir outras dores, outras angústias, e a gente vai construir outro processo. Então, o ator é muito inquieto nesse sentido. Mas a gente montava espetáculo para ficar um ano em circulação. E aí, quando veio a escola, a gente precisava montar esse espetáculo para mostrar os resultados, né, de trabalho dos nossos alunos. Tanto que hoje a gente tem uma dinâmica de fazer uma leitura dramatizada no meio do ano e um espetáculo grande no final do ano. A gente já montou vários clássicos da literatura mundial, alguns textos nossos também autorais, mas a grande maioria clássicos. Só que eu, por exemplo, eu sou muito inquieto com pegar a literatura. Porque a literatura, por exemplo, do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, por si só ela já é uma literatura incrível, surrealista. Você não precisa fazer mais nada. Mas eu não consigo não fazer mais nada. Eu preciso botar um elemento novo, botar uma proposta diferenciada. Talvez ele é uma literatura surrealista a partir de uma literatura do teatro do absurdo. Ou para uma literatura do teatro armorialista. Enfim, a gente fica inquieto com isso. A gente está numa produção recente agora, lançamos os espetáculos desse final de ano. E esses espetáculos, eles são todos um especial de Natal. Serão 4 espetáculos. Final desse ano de Solânia, serão 4 apresentações no Teatro Municipal de Jacob Soares Pereira, envolvendo mais de 120 alunos e alunas de teatro e de dança da Companhia Artística Fascinarte. Então a gente vai ter um espetáculo especial de balé clássico, e a gente vai ter 3 espetáculos, um com crianças, só crianças no palco, outro só adolescentes no palco, e um espetáculo com a minha turma, que é o teatro mais avançado. Especificamente da minha turma, a gente está trabalhando na linguagem do teatro do absurdo com eles. Então, são alunos e alunas que estão comigo há muito tempo, já há 3, 4 anos. Então, a gente já está num intensivão, mas já fizemos leitura dramatizada de Nelson Rodrigues. Ele já conhece todo tipo de nuances que o teatro pode proporcionar. Claro que o conhecimento ele é ilimitado. Quanto mais conhece, mais tem a conhecer, né? Tende a conhecer. Então, a gente vai fazer uma releitura agora da obra do Charles Dickens, Um Conto de Natal. E essa releitura, ela tá virando uma coisa louca. Tá parecendo um outro texto já. Não parece nem o Charlie. Ele tem a essência do Charlie, mas já é outro texto. Tem uma mulher que trabalha ancestralidade. Tem a figura do próprio Scrooge, né? Que é o Antônio Cruzes na nossa história. Que tem outros motivos para ser o ranzinzo. Então, assim, ele tá se transformando em outra coisa. Tá indo para outro lugar. E é importante a gente perceber isso. Esse processo ele não pode ser interrompido de forma alguma. Pelo menos que a minha turma não permite que se interrompa isso. E a escrita, por exemplo, a concepção de um espetáculo, no sentido de vender o espetáculo, ele tende a ir para um campo muito capital. E aí você tende a podar algumas coisas, né? A desconstruir algumas coisas. Seu senso criativo está indo para um lugar. Porque a escrita é o seu coração, é o seu eu, é o outro que está escrevendo, é o seu outro, é o seu id que está escrevendo ali, e é coisa, né? E está fazendo, e você não pode interromper isso. Então, tá tomando outro rumo. Então, as nossas produções, elas têm muito disso, né? Os nossos espetáculos final de ano. Quem foi ver, por exemplo, ano passado, o Grinch? Foi o Grinch ano passado? Foi o Grinch. O Grinch é aquele clássico feito por Jim Carrey do Natal, todo final de ano, a Netflix bota lá, né, pro povo assistir o Grinch. Eu disse, pô, as pessoas vão pro teatro ver o que elas assistem normalmente na TV. Não, a gente vai fazer diferente. A gente fez o Grinch, um conto armorial. Então a gente nordestinizou o espetáculo, né? Fizemos um grande espetáculo
enfim, com cores, usou muita cores, feira livre, sabe? E, enfim, a gente fez esse processo. No ano passado a gente fez Alice no País das Maravilhas. Não, foi? Não, Mágico de Oz. O ano retrasado é que foi o Grinch. A Alice até agora alugou um triplex na minha cabeça, né? Alice? Porque alguém teve a brilhante ideia de fazer um meme com a Alice esses dias. Foi? Que era: se a Alice que vivia no País da Maravilha é surtada, imagina a gente que tá no Brasil. Isso alugou um triplex, né? Falar que o Larry Skell é surtado ao escrever Alice é a mesma coisa de falar, por exemplo, que é esquizofrenia, né? Que ele escreveu no ápice da esquizofrenia. Mas todos os escritores são esquizofrênicos, né? Todos. Até quem escreve autoajuda, ele tem que dar lugar para um outro escrever. A não ser que seja uma literatura extremamente tendenciosa, extremamente capitalista, aí sim é a pessoa. E até isso é um personagem, né? Essa coisa, sabe? E Alice, ela tá, chamar, por exemplo, Lewis Carroll de uma pessoa louca ao escrever Alice, é tal qual chamar Salvador Dalí, por exemplo, por fazer as suas obras surrealistas, né, que são obras incríveis, com técnica extraordinária, né? Então, assim... Mas de perto ninguém é normal. ninguém. Eu aposto que ele tinha várias manias. Vivemos... Vai saber, né? Vai saber. Estamos na sociedade do espetáculo, né? Pois é. E agora eu vou pedir só um momentinho que eu tenho um recado para dar para os nossos telespectadores. Nós vamos agora falar sobre uma notícia boa, uma informação boa, a nossa parceira Qualivida. Na Qualivida, você consegue encontrar os mais variados profissionais e lá também você consegue fazer os seus exames. Na Qualivida você consegue fazer a sua consulta, já sai de lá no mesmo lugar, já faz os seus exames. Você consegue montar seus combos se você precisa monitorar a sua saúde, fazer aquele combo de saúde da mulher, saúde do homem, enfim. Lá você encontra várias opções. Passa lá, faz o seu orçamento, faz a sua consulta. Qualivida, qualidade de vida. Agora nós vamos voltar para a nossa entrevista. E, Tiago, o que você diria para quem está querendo viver de arte em 2025? Para frente. Fazer igual Fernanda Montenegro, desistam. Estudar, né? Se dedicar bastante. Acho que teatro, música, dança, é estudo, é dedicação, é insistência, é queimar as pestanas mesmo. Eu acho que o talento, há quem diga que o talento existe em você, ele está em você, mas é preciso o exercício do alimentar o talento, né? Alimentar a criatividade. E isso vai de muita leitura, a partir daquilo que você quer fazer, né? Muito exercício também, estar perto de pessoas que acreditam em você é de extrema importância, pessoas que veem potencial em você e diz, olha, você tem talento, não desista, vá em frente. E a gente sabe que desafios são inúmeros. Sempre. Fazer teatro, fazer cinema, música, não é fácil. Não é fácil. A gente precisa ser o gestor do nosso processo. Uhum. Aliás, o gestor do nosso trabalho teatral. E aí há quem diga o gestor do nosso produto teatral. O gestor, o político, a gente também tem que ter esse jogo político também com as nossas produções artísticas culturais, e a gente também precisa ter esse senso de comercialização dos nossos produtos, dos nossos espetáculos teatrais, e isso para muito artista é doloroso. Enxergar aquilo que ele é, aquilo que ele coloca o coração dele numa produção. E como é que eu vou dizer que meu coração está à venda, né? Como é que eu vou dizer que as minhas emoções estão à venda, né? Então isso, muitos artistas sofrem pra caramba com isso, né? Mas a gente vive dentro dessa grande sociedade do espetáculo. Então a gente precisa, toda a gente é um personagem, né? Então a gente precisa, como diz Boal, né? Nós somos espectadores, a gente atua na proporção que a gente também é espectador de tudo que acontece. Então, eu digo isso, sabe? Estude, esteja perto de pessoas que realmente acreditam em você. E que acreditem na arte também. E que acreditem na arte, né? E é uma frase filosófica, inclusive. Hoje eu posso ver além porque me amparei nos ombros de gigantes, né? Então, acho que é isso. Tem alguma obra que você... que ainda está no papel, que ainda não saiu do papel,
que você pensa em dar vida a ela no mundo real? No mundo real. Hoje eu vivo de provocações, né? Eu vou dizer assim, hoje eu sou uma pessoa que sou provocado. E os meus alunos me provocam muito, né? Acho que os maiores provocadores de mim são os meus alunos. Hoje eu consigo... na verdade, eles são um tesouro hoje para mim, porque são eles que mantêm-me insistindo nessa coisa do criar, né? Nessa coisa do conceber. Então eles são os meus grandes provocadores, mas não necessariamente, eu acho que eu não tenho, eu tenho alguns contos, eu tenho alguns textos escritos, não vejo esses contos e esses textos materializados, não consigo visualizar porque... Por que não? Porque assim, existe, a dramaturgia é algo pensado, você vislumbra a dramaturgia no palco, mas tem escritos que eles precisam ficar nas entrelinhas. Tem coisas que não podem sair das entrelinhas. Tem que ficar ali guardadinho. Você lê e você concebe. Porque corre o risco da pessoa que vai levar essa produção para o palco, seja quem for, de não entregar aquilo que você realmente pensou quando escreveu. Então tem coisas que são feitas para ficarem no papel e na mente, na imaginação, e tem coisas que são feitas para o palco. Eu já faço voto que saia do papel. Sair do papel já que você escreveu, né, já deixou ali, então vai você lá e dirige do jeito que tem que ser. É uma possibilidade, né? Pega vários contos, transforma em uma grande peça teatral, com várias entradas, mistura todos os personagens dos contos. E faz acontecer. Vai virar uma sopa. E por que não trabalhar a provocação nisso também? Claro. A arte é sugestão. Já faço também, né? votos. Vamos lá. E aí agora nós temos aqui, até anotei aqui um nome que eu acho muito interessante, Uns Causos de um Andarilho. Isso. Que foi premiado e reconhecido. Como foi essa história? Qual é a gênese dessa obra e o que é que você espera que o público sinta quando assisti-la? Uns Causos de um Andarilho foi um dos primeiros espetáculos que a gente de fato fez uma circulação no campo do profissionalismo, começamos a ganhar um cachê realmente digno. É um espetáculo de cultura popular, um espetáculo que brinca um pouco com a história do Bumba Meu Boi, do Boi de Reis, aqui da nossa região, e foi um texto que eu escrevi baseado em diversos contos, inclusive no Câmara Cascudo, mas tem um pouquinho das histórias que eu via também quando era criança, né? As histórias de Trancoso, você tem uma ideia, Os Causos de um Andarilho, a história de um viajante que, cansado, sentou para descansar numa casa, pediu para descansar numa casa, e disseram que naquela casa tinha uma assombração, uma coisa esquisita. Ele disse, não, eu vou ficar por aqui mesmo. E aí nesse embate ele acaba ficando com o cão aparece para ele, o encorado, né, o coisa ruim, e aí tem os dizeres populares, né? E aí ele fica com algo desse cão, e esse cão vive perseguindo ele nas andanças dele no mundo afora, até roubar aquela coisa de volta que ele pegou dele. E aí o desenrolar da história é esse, se passa numa encruzilhada, né? Então é uma história que a gente ganhou o FIC com esse espetáculo, Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos, fizemos diversas apresentações, fomos para fora também da Natal, estive em Natal com ele. Enfim, e é um espetáculo que eu tenho um carinho muito grande, porque ele marca esse início da nossa ascensão enquanto espetáculo de reconhecimento, enquanto trabalhadores e trabalhadoras de cultura que nós somos, e não apenas artistas querendo fazer arte para as pessoas, mas também aquela história de não fazer arte por amor, mas fazer arte com amor. E aí Uns Causos de um Andarilho vira a chave nesse sentido, sabe? Poxa, a gente tá fazendo arte com amor, mas a gente tá fazendo arte por dinheiro, porque a gente tá trabalhando também, sabe? Então, basicamente isso. Eu tenho um carinho especial por essa peça por causa disso, né? Entendi. E aí você vem com a gestão cultural. Isso. Né? Mas antes da gestão cultural ainda tem um outro personagem marcante que é o Zé Curió. Eu queria que você falasse um pouquinho. O Zé é uma extensão dos Causos de um Andarilho, né? Porque o personagem principal do espetáculo dos Causos de um Andarilho era o Zé Curió. E aí a gente... Quem veio primeiro?
foi Os Caos de Andarilho. O espetáculo veio primeiro. Depois o espetáculo foi para a famosa gaveta, a gente circulou 3 anos com o espetáculo, então parou, a gente foi tentar produzir outra coisa, senão eu tenho que deixar pelo menos o Zé Curió. Então o Zé Curió virou uma espécie de personagem de economia criativa. Ou seja, eu transformei o Zé Curió num personagem poético, um personagem que declamava, que chegava para anunciar a boa nova através de poesia. A gente recitava Patativa do Assaré, a gente recitava Zé da Luz, lá da sua terra, poeta Zé da Luz. Depois eu posso dizer o poema de Zé da Luz aqui, em homenagem a Pernambuco, muito bonitinho, o poema que a gente recitava com o Zé Curió, e outros poemas que a gente trazia, textos de Ariano também, isso dentro de um espetáculo com musicalidade. Pedro Rocha acompanhava a gente, Auremir Caetano com a viola fazia bases para a gente poder jogar as poesias, um espetáculo muito interessante, sabe, só que era algo performático, a gente fazia uma performance com o Zé Curió. O Zé Curió ficou aí 3 anos também, rodando com o Sebrae, fazendo palestras também sobre economia criativa dentro do personagem, cerimonial, enfim. Virou, inclusive tem bonequinho do Zé Curió, teve camisa, teve banner lá que o Sebrae fez de uma pessoa do personagem. E aí depois quando eu banei o personagem foi um auê por parte do pessoal também, que gostava muito do personagem também. Mas aí a gente precisa realmente galgar outros caminhos mesmo, né? E aí vem a Secretaria de Cultura. Isso. Desde 2013. Isso. Desde 2013. Tempo. E como é que você hoje trabalha dentro da Secretaria de Cultura? Porque assim, comumente as pessoas entendem que a Secretaria de Cultura de um município é para organizar eventos. Ponto. Uhum. Só isso, né? E sabemos que tem as questões de resgate, estimular a cultura, Isso. né? A promoção da cultura local, enfim, são várias camadas que algumas pessoas não conhecem. Só conhecem a parte de show, principalmente São João. Isso. Vamos dizer isso, dessa maneira. Então, como é que tem sido essa promoção, resgate da cultura? Como é que a Secretaria de Cultura de Solânia tem trabalhado? Olha, o campo da política cultural já era uma coisa que me seduzia a certo modo, né? Ela já dançava para mim. Por estar insatisfeito, né, com a política cultural que a gente observava no nosso município. Nós éramos trabalhadores e trabalhadoras de cultura que gostaríamos de nos ver dentro da política cultural da cidade, né? Então a gente já tinha essa inquietação. Você tem uma ideia? Nós éramos grupos de teatro na cidade, a gente brigava literalmente para usar o prédio do cinema para ensaiar. E quando a gente pegava o prédio do cinema para ensaiar, a gente precisava lavar antes. Eita. Porque estava todo sujo, não era usado para nada, teia de aranha, enfim, morcego, gato, tudo que você imaginar. Então a gente teve essa batalha também no início, e isso inquietava a gente. Eu não tinha vontade de ir, eu não tinha vontade de ser, mas a gente tinha um anseio de ver mudar, sabe? A gente tinha esse como claro, até hoje a política cultural em Solânia também não é um mar de rosas. As pessoas também anseiam por coisas novas, por mudanças, por áreas que ainda não foram atingidas, que sejam atingidas, mas a gente está galgando por esse processo. E o campo da política pública, eu, como estudante de filosofia também, paguei cadeiras também de filosofia da política. A gente já leu alguns livros como Maquiavel, como a própria Arte da Guerra de Sun Tzu. Então a gente entendia que existia caminhos e estratégias para a gente poder mudar um pouco o cenário da cultura, se não para mim, para os meus filhos, se não para meus filhos, para os filhos dos meus filhos, mas alguém tinha que fazer alguma coisa, né? Alguém tem que plantar. E aí teve um movimento cultural, a cidade vinha no movimento cultural, a Companhia Fascinarte, eu acredito que é uma pioneira nesse sentido, e eu digo que não fui eu que iniciei esse movimento, foi a companhia, foram parceiros, a Djanira estava no início, o Kelson Kiss estava com a gente nesse processo, a gente fez um 26 cultural em Solânia, onde ninguém queria mais fazer, o aniversário da cidade. A gente vamos fazer uma universidade da cidade cultural, e a gente fez no Grêmio Morenense, Kelso tocou e Kelso participou e construiu com a gente, e Djanira e Francisco e Arthur e todo mundo que fazia parte da companhia naquele período, que era muita gente, era um bocado de gente. A gente tinha um espetáculo na época chamado Corda do Vento, a gente apresentou, Kelso tinha uma performance com Djanira de uma música de Kelso afro, que Djanira dançava, e uma performance legal, eles fizeram. A gente convidou artesanato, convidou Babal, convidou várias coisas e fizemos acontecer. E na época o prefeito que tinha sido eleito e o vice nos convidaram,
foram ver o evento. Disse, pô, que bacana, jovens fazendo acontecer. E rolou um convite e a gente foi ali e foi fazendo, e foi tentando, e foi conversando, dialogando. Você tem uma ideia, a Secretaria de Cultura de Solânia, ela é recente, ela foi criada em junho do ano passado. Parece que tem anos, né, que está criada, por um trabalho que a gente vinha sendo desenvolvendo já, né? Então é importante fazer esse registro também, que a própria criação da Secretaria já é um trabalho que vem sendo construído para que se exista a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no município, para que a gente tenha uma autonomia no gerenciamento das políticas públicas de cultura na cidade. Aí, quando você entrou, existia o que exatamente de secretaria? Era uma coordenadoria ligada à educação. E aí a gente já começou a luta a partir daí. Poxa, é preciso mudar isso. Porque a gente quer fazer um evento cultural, a gente precisa responder ao secretário de Educação, que consequentemente responde ao prefeito. Então a gente tinha 2 pessoas ali, e a coisa ia devagar, e a gente recebeu uma resposta na época que dizia o seguinte, essa apresentação que você está querendo trazer para a cidade, de Babau, esse nome é Babau, Teatro de Bonecos, que lá em Pernambuco é Mamulengo, né? É, Mamulengo. Cassimiro Coco no Ceará, aqui é Babau da Paraíba. É na escola? Eu disse, não, vai ser na escola, mas primeiro vamos educar a população primeiro e tal, porque a política cultural, ela não é uma política obrigatoriamente que tem que estar dentro da escola. Ela se comunica com a escola, e é importante que se comunique com a escola, porque a gente precisa chegar na educação para manter a sustentabilidade dos produtos culturais, dos grupos culturais da cidade. Mas ela é uma atividade que vai ser para o município. Então não. Porque recurso de educação tem que ser usado para educação. Isso me inquietou pra caramba. Então a gente começa uma luta para tentar desmembrar, para tentar ter uma autonomia. E de fato aconteceu. Houve um desmembramento, transformou-se em um departamento de cultura e ligou-se à chefia de gabinete. Então a gente já tinha um tratamento direto com o gestor, apesar de ainda ser um órgão não ordenador de despesa. E aí ficou como departamento de cultura até meio do ano passado. E aí, no meio do ano passado, houve a transição para a Secretaria Municipal de Cultura, que já foi uma outra vitória do setor cultural do município de Solânia, que hoje tem uma Secretaria de Cultura, agregado também ao turismo. E aí, você está na Secretaria de Cultura e também faz parte da Academia de Letras Solanense, não é isso? Isso. Você ocupa qual cadeira? A 13. A 13. Número da sorte. Sugestiva. Número da sorte. Foi providencial. E pra você, como é a sensação de ter uma cadeira numa academia? É outra virada de chave, né? Sabe aqueles momentos que vem pra você e você acha que, poxa, eu acho que eu já fiz demais, eu acho que já deu, né? Eu acho que não sai mais nada, eu não sei se eu consigo fazer mais alguma coisa. Chega alguém, te faz um convite e diz, opa, você ainda vai fazer muito mais do que você imagina, né? Você ainda tem tanto potencial, você tem tanta coisa ainda para contribuir. O convite da Academia de Solanense de Letra, ela é isso, né? Ela representa isso. Ela não só representa uma trajetória, ela representa uma perspectiva, entende? Eu acho que assim como eu vejo a cultura, que a cultura é como algo enraizado na própria humanidade, eu vejo essa nossa, não chamo de missão, essa nossa deixa eu chamar de condenação, né? Que a gente não consegue fugir disso, né? De viver isso, né? Mas de viver isso de forma tão boa, né? Tão prazerosa para as próximas gerações também. Então a academia vem fazendo um trabalho incrível nesse sentido, né? E vem fazendo tudo aquilo que a gente achava que ia fazer. Não é só ficar ali nas letras, mas sair das letras, transformar as letras numa produção teatral, transformar a letra numa letra de música, transformar as letras numa arte plástica, num desenho perpassado, chamando a educação, chamando criança, chamando jovem, tanto jovem dentro da Academia Solanense, tá pulsante, tá bonito o movimento. E realmente está fazendo aquilo que nos surpreende também, né, de certa forma, né? A gente está ali dentro de um processo que eu disse, a gente tá sendo chamado pela trajetória, que bom, obrigado, mas a gente está sendo chamado também por uma perspectiva, né, pelo que virá. Então o convite representa isso para mim e eu sou muito feliz por estar dentro de gigantes dentro da Academia Solanense de Letras. Se torna, de certo modo, imortal, né, também. Vai ficar lá nos registros que o Tiago Salvador passou por lá. Exato. E as suas contribuições. Né? Afinal de contas, toda a academia ama um registro.
ama um registro de foto, arquivo, vídeo, né? tudo. Ama. Nunca vi. E mais uma vez eu vou pedir só um intervalinho para dar um Claro. outro recado. E agora dando esse intervalo para falar também da nossa patrocinadora, a Viva Plantas. A Viva Plantas fica localizada ali próximo ao rei da economia. Se você precisa fazer um up na sua casa, deixar tudo mais verde e mais bonito, ou ter aquele jardim perfeito, a Viva Planta é o lugar. Lá você encontra plantas, árvores, flores, adubos, insumos, tudo que você precisa. Olhe, se você como eu não sabe lidar bem com plantas, vai lá que você ainda sai quase com um curso que eles te orientam, tá bom? Viva Plantas, passa lá. Quais momentos você acha que foram cruciais para cada etapa da sua vida? Aquele momento que marcou, que você lembra, né? Então, na sua juventude, você teve essa imitação do Rei Leão. Eu confesso que eu gostava do Timão e Pumba. Também. Eu amava, eu gostava demais. Mas assim, eu acho que cada etapa da nossa vida, principalmente para quem é do campo artístico, Uhum. existem etapas e fases, né? Sim. Então, quando você começou a entender que o seu lugar era no mundo artístico e no mundo cultural, tem alguma lembrança ou algum feito que você se recorde que te emociona até hoje? Ah, tem. Tem alguns, na verdade, né? Tem momentos que a gente vive que de fato marcam, né? Era mais um dia de apresentação, Teatro Municipal lotado, Solânia. E, assim, a minha avó é uma pessoa que eu sempre amei muito, é a pessoa que eu mais amei e amo na minha vida, né? E naquele momento, a gente tava lá fazendo maquiagem, tal, se preparando, o público lá. Alguém chega lá no camarim e fala que minha avó estava doente e tinha ido pro hospital às pressas. E o Tiago pediu para eu te avisar isso. E aí, sabe aquele gelo, às vésperas de um espetáculo, e tava ali entre o Tiago, que ama uma pessoa, e o Tiago que faz algo que ama também, né? Que era o Vício Mortal, tava me preparando para fazer o Drog, maquiando, e chega a notícia. E aí todo mundo disse, e aí, tal, e eu chorei, né? Na hora eu chorei, por não poder fazer nada, o que eu ia fazer? Eu parava o espetáculo, enfim, ficou aquela coisa em mim, né? Aquele entrave. Uma dualidade. Uma dualidade, sabe aquela ponte que tá toda quebrada e você precisa atravessar pro outro lado e você vou, não vou, se eu pisar e cair, sabe? E aí eu digo, não, eu só tô aqui, eu preciso atravessar. E decidi ficar pra fazer o espetáculo, né? Só que visivelmente abalado. E aí o Dinho fazia parte desse espetáculo na época, outros amigos também, Magno também, que era muito sensitivo, e disse... Não, cara, se tu quiser, a gente cancela. A gente fala que aconteceu alguma coisa pessoal, remarca, teve bilheteria, a gente dá um jeito de reembolsar, não sei, a gente faz alguma coisa. Aí eu disse, não, me dê só um minuto. Eu tava, maquiagem, tinha começado agora a maquiagem, ainda tava, enfim, não tinha feito nada. Fui no banheiro, tomei um banho, e aí tinha uma simbologia do banho, pelo menos aquele banho, frio, não era quente, o banho do teatro, que descia, sabe, pelo corpo, chorei um pouquinho. Respirei, fiz o espetáculo. Foi um dos maiores espetáculos que eu já fiz na minha vida. Eu não sei se foi uma fuga da realidade, não consigo lhe dizer. Acho que a psicologia pode explicar melhor isso. Ou eu não sei se foi uma forma de honrar. Se eu posso perder minha avó naquela noite. E eu estava ali no teatro. Mas será que ela ia gostar se eu deixasse para ir até ela e tal? Enfim, fiquei nessa coisa. E fiz. Terminou, a gente foi lá no hospital, quando terminou o espetáculo. De fato, ela ficou alguns dias em coma. Foi a diabetes. Saiu do hospital até cega, né? E depois melhorou tudo. Quer dizer, não teve mais saúde a partir daí, né? Mas foi para casa e tudo. Mas eu lembro que isso marcou muito a minha vida, né? Então, perceba que o teatro tá em tudo, né? O teatro, ele tá em tudo. Você respira teatro? Eu não sei. Eu acho que a culpa é mais dele do que minha. E agora, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Uhum. Tiago, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para os jovens e entusiastas que estão querendo adentrar o mundo da arte. Não só o teatro, mas dança, música, enfim. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, especialmente para não desanimarem. Ah, claro. Mário Quintana, mais uma vez, né? O que deixa essa lua
tão bela, que ar com a lua, que sempre que a gente olha para ela é com um novo espanto, né? O espanto do mistério e da curiosidade que há na lua. A lua é a mesma, mas toda lua cheia nos causa um novo espanto. É incrível como a gente olha. Tu viu a lua hoje? Tu viu como tá a lua? Tu viu a lua? Tu viu a lua? Tu viu a lua? Esse espanto, esse mistério, ele é um mistério que a gente não consegue explicar. É um mistério que a gente não consegue falar sobre ele. É um mistério que a gente só consegue colocar. Então, se há esse mistério, se há essa inquietude, vá em frente. Busque, estude. É sempre importante estudar muito, buscar muito. Repito, estar ao lado de pessoas que acreditam em você. Entender que arte é processo. E não há um processo acabado. Jamais. A arte é sempre um processo de busca constante, é um alimento que a gente vai estar sempre querendo mais, porque é infinito. E digo mais, eu nunca sei, eu estou em busca de saber. É mais nesse sentido. Né? Lindo, viu? E é com essa mensagem que nós vamos agora nos despedir do pessoal, naquela câmera ali. Pessoal, esse é o episódio 122. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, até o próximo episódio. Tchau!